que o João falasse um pouco aí da história dele como torcedor do Fortaleza e como ele chegou, né, com esse personagem que é o Leão Zoeiro. Cara, sou torcedor do Fortaleza desde que nasci, né? Estádio desde criancinha, né? Tem um jogo assim que marcou minha vida, que foi Fortaleza e Criciúma em 2002, aquela final do Brasileiro. Foi um jogo, assim, foi um dos primeiros jogos que eu fui no estádio, né, em 2002. Eu estava começando a vida de torcedor ali. E desde então não parei mais de ir para o estádio, né? Tem uma página que chamava Oswaldo Zoeiro antes, em 2019. Ficou conhecido como Oswaldo Zoeiro, que eu imitava, pegava as entrevistas do Oswaldo, botava a minha voz e botava uma resenha, né? Aí ficou bem conhecido, aí depois eu passei a imitar outros jogadores, isso em 2019, né? E no final de 2022, teve um jogo que bateu 1 milhão de torcedores no estádio, né? Em 2022, que era Fortaleza e Atlético Mineiro. E aí me convidaram, perguntaram se eu sabia imitar o Silvio Santos, e aí me convidaram para ir para uma loja do Fortaleza, fazer tipo um jogo do milhão dos torcedores, né? Eu fazia perguntas... Eu lembro desse vídeo. Aí fazia perguntas do campeonato, né? Quem fez gol em rodada tal e tudo, valendo ingresso, valendo, né? Tipo Copa, essas coisas. E aí foi a minha primeira ação mostrando o rosto mesmo, né? Que eu fui com terno, né? Microfonezinho aqui. Vai, olha só, quem fez o gol em rodada tal. E sendo que eu tinha muita vergonha de mostrar o rosto, né? Era muito difícil para mim. E essa foi a primeira vez, né? Junto com o nosso saudoso Siddhartha, né? Que era o cara lá do marketing do Fortaleza, que Deus o tenha. E me ajudou muito nessa timidez, né? Que eu era muito tímido. Inclusive, quem segue a página desde o começo sabe que eu nem história assim eu gravava, porque eu não gostava de mostrar o rosto, que eu tinha nojo eu tinha aversão a esse rótulo de blogueiro, né? Eu não queria ser chamado de blogueiro. Isso foi em 2022, né? Eu gravei esse jogo do milhão, as perguntas e tudo, em outubro, mais ou menos. Aí, quando foi em janeiro de 2023, eu recebi a mensagem do Bruno, do marketing, e ele perguntou: tu já viu os vídeos do Diogo Defante? Eu falo, meu Deus, o que é que esses caras querem? E aí a gente quer fazer que tu faça com a torcida, tipo o que o Diogo Defante faz. Só que tem filtro, né? Porque se for sem filtro, aí não dá, para o canal oficial do clube. E aí eu fui, né, com muito receio, né? Porque nunca gostei de realmente aparecer mostrando o meu rosto, assim. Mas aí o primeiro episódio e o segundo foram bem desafiadores, que era realmente uma timidez. Mas a partir do terceiro episódio, eu fui vendo que a torcida mesmo gera o meme, né? A resenha, o entretenimento. Não precisa me esforçar tanto. Então é só estar no lugar certo, na hora certa, que a resenha sai. E aí eu me soltei, aí de boa agora em relação a esse negócio de mostrar o rosto, tudo, a timidez já foi embora. Mas rolou tipo, João, tipo o quê? Normalmente as pessoas se inspiram, né, num determinado personagem, determinada pessoa. Rolou meio que uma inspiração tipo com aquele cara lá, o Cartoloco, por exemplo, essa tua pegada ou não? Cara, na verdade, eles falaram do Diogo Defante, né? Que era um cara que eu já acompanhava e tudo. Só que aí tem um filtro, né? O Diogo Defante não tem filtro. E aí, pro YouTube, no Fortaleza, tem que ter o filtro, né? Inclusive, tem muita coisa engraçada, muita coisa boa que sai, mas que não pode ser postado, né? Pelo politicamente correto. Tem muita coisa que não pode ser postada, né? Sendo no meio da galera, então... E, inclusive, antes de eu assistir uns vídeos do Diogo Defante, aí eu, caraca, se eu fizer isso aí, vou ser preso, né? Mas aí agora é tudo no improviso mesmo, por isso que as coisas saem bem natural, não tem aquele negócio programado, aquele negócio... Legal. É bem natural mesmo. Cara, hoje teve... Só de ser cortando, hoje teve uma rima aqui que foi totalmente no improviso, viu? Não foi nada combinado. A da camisa, né? E aí, a camisa vai ficar com quem mesmo? Rapaz, já ficou. Pode chiar aí. Vixe. Olha aí. Vai, William. Pode falar. Não, cara, por enquanto, né? Vamos começando direitinho, né? Ordenadamente. Rapaz, perguntar ao João, porque, para quem não sabe, né? O João também foi jogador profissional, jogou pelo Horizonte até. E a gente viu que aquela tua série, vamos dizer assim, aquela sériezinha que você fez ali, até culminando ali naquele jogo do futsal, né? Foi muito bacana, eu acompanhei todinho, achei muito, muito legal, inclusive o depoimento dos pais dele, né? Falando dessa vida difícil que é essa ida e volta que o jogador faz, né? Para tentar o lugar ao sol. Então, cara, eu queria saber de ti como é que foi que deu início. Isso aí foi também baseado, por exemplo, naquela do Fred ali, do Desimpedidos. Como é que foi
a ideia de surgir essa tua série aí? Pronto, eu vi que o time de futsal estava sendo formado, né? E aí eu tive essa ideia e falei com o pessoal do marketing, né? O pessoal achou a ideia massa e tal. E aí a gente ficou aguardando, só que não andou. Aí um belo dia eu mandei um direct pro Alex Santiago, né? Porque, tipo, eu vi que já ia começar o campeonato, né? E seria mais fácil numa pré-temporada fazer isso. Então, quando eu vi que já ia ter jogo já no CFO, né? Já marcado, eu mandei pro Alex, Alex, eu tô com essa ideia e tal. E aí, porque durante a temporada eu sei que ia ficar bem mais difícil. Tipo, agora os caras estão brasileiro, Copa do Brasil, Cearense começando, Copa do Estado já foi. Então a hora era aquela. Eu mandei um direct pro Alex Santiago, eu seja o que Deus quiser. O Alex, que ideia massa, João. Tá, eu vou falar com o supervisor. E aí já foi autorizado. E aí os caras foram para Russas, né, para jogar um amistoso lá contra o Russas. Aí eles falaram, a gente quer que tu vá para amistoso lá em Russas. E aí o Facol vai te convocar. Tudo. Aí eu cheguei lá no amistoso, entrevistei a galera, aquela resenha de sempre, torcida. E conheci o elenco. E aí o Facol faz o convite, né? Bora fazer parte do nosso time e tal. Aí eu treino com os caras quinta, sexta e sábado, né? Depois que eles voltam de Russas, o jogo foi na segunda. Eles folgaram... Não, o jogo foi na terça, eles folgaram na quarta. Aí treinamos quinta, sexta e sábado. E aí o domingo foi o jogo no CFO. E aí... Foi um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza. Meus pais, que sofreram muito na minha trajetória no futebol, né? Puderam ver eu marcando um gol pelo time do coração, né? Dele, do meu pai, principalmente. Então, isso aí não tem preço, não tem preço. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. 4 de fevereiro de 2024. Massa, massa, cara. Massa demais. Isso aí deve ficar marcado pelo resto da vida. Isso no futsal, quer dizer. Futsal, né? No futsal. E o futebol de campo, nunca teve pretensão? Futebol de campo eu fui atleta, né? Profissional até 2022, né? E eu sofri muita coisa, né? Tipo, tem muita gente que ouvindo isso vai se identificar. Tipo, a gente trabalha 3 meses do ano, passa o resto do ano desempregado. Tipo, joga 6 meses, passa o resto do ano desempregado. E tem a instabilidade, salário, essas coisas. E jogar em time pequeno é muito difícil, né? Muito difícil. Eu passei muita dificuldade no final de 2018, né? Foi um clube do Maranhão que eu joguei a segunda divisão lá. E aí foi um dos períodos mais difíceis, eu estava pensando em desistir. Aí quando foi em 2019, eu recebi uma proposta do Horizonte para disputar a primeira do Cearense e foi muito bom, né? A gente conseguiu manter o time na Série A do Cearense. Na segunda fase ganhamos do Fortaleza de 1-0, né? Então foi um momento muito especial, né, para mim, porque, né, venci o Fortaleza ali, aí eu fiquei com o coração na mão ali no banco de reserva, eu não sabia se eu torci para a gente ganhar o Fortaleza, mas a gente ganhou de 1-0 do Fortaleza, né? Eu doido para conhecer o Oswaldo, mas no dia o Oswaldo não foi relacionado. Eu nem tava na Arduna ele. Eu lembro que foi um bombardeio do Fortaleza, 2 bolas na trave, e o goleiro da gente, o Diego, na época, fechando, Edinho voando, e a nossa zaga foi muito bem, foi um bombardeio ali. Isso em 2019, né? E aí, foi lá em Domingão, né? Isso, eu tava lá. Domingão, foi lá, né? E aí a gente, depois disso, ainda rodei por alguns clubes. O meu último clube foi em 2022, um clube de Roraima, né? Onde eu estava lá numa expectativa muito grande de disputar a Série D do Brasileiro, porque eu nunca tinha jogado no Campeonato Brasileiro. E aí, quando eu cheguei lá no clube, o clube levou 2 goleadas seguidas, assim, goleada mesmo, né? Não foi 3-0, 4-0, não. Foi 7 e uma de 9. Caraca, velho. E aí, acabou sendo descoberto que era esquema de aposta, né? E aí foi a hora que acho que eu precisava de eu parar assim de vez, né, de jogar bola, eu precisava de E aí foi o que aconteceu. Não, dessa vez eu vou para minha casa e vou, né, E Chaves, escrever a rota e procurar outra coisa para minha vida. Não, e legal o João falar isso, cara. E para quem não assistiu, assista, porque o João tocou num assunto que muitas vezes as pessoas não sabem, só ver o futebol. O jogador que ganha 100 mil, 150 mil, não vê esses perrengues. Que isso aí é a grande parte do jogador de futebol. Passa por todo esse perrengue aí para chegar pelo lugar ao sol. Então, achei bacana que também mostra muito esse lado também, né? Depoimentos da mãe dele, dizendo até de uma viagem que tu fez para a Itália, se não me engano, né? Que ele passou até fome lá e voltou, né? A mãe dele sem saber de nada, dizendo isso. Isso aí foi marcante para você ver que o jogador não é só esses que ganham acima que estão aí no Fortaleza, nesse time de Série A, meu amigo, é bem curtinho. E muita gente
passa por essas coisas e não chega no onde queria chegar. É verdade, é verdade. Exatamente. É isso que você está falando. O ser jogador, nós, né, e a gente, tipo assim, cara, nós como torcedores, nós estamos numa zona de conforto muito boa, principalmente nós que fazemos a mídia alternativa, que a gente mete o pau em jogador, a gente critica, fala mil e uma, elogia, se emociona e etc, etc. Mas o antes de tudo isso é o que ele passou. Exato. Né? É o que ele passou. E muitos são por essas e outras que eu digo o seguinte, a galera meio que fala assim, campeonato cearense não vale nada. O Manjadinho não vale nada, isso aí, sei o que esse cara. Título. Só quem gosta do Manjadinho é um pai e uma mãe que tem um filho que está brincando, lutando no futebol para um dia chegar a jogar, ser profissional. Um jogador que está jogando no time de série, de série C do campeonato estadual, e a família tem o sonho, não é, cara? Torce para chegar à Série A. Essas pessoas dão valor. Então tem muita coisa que a gente deixa de dar valor porque a gente não conhece, porque a gente não participa, porque não vivencia, né, William? E aquela história, né, Chave? O jogador não é só ele, né? É o entorno Exato, também. Ele mexe né? com todo mundo que está em torno dele. Exatamente. Inclusive, eu tenho um pensamento, uma linha de raciocínio na minha página que eu não gosto de criticar ninguém. Isso. E muita gente confunde, é babando, não sei o quê. Pano. Só que é o seguinte, onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? Muita gente confunde, não critica. A questão não é criticar. Porque, tipo, se você joga no Fortaleza, um time de Série A, Sul-Americana, Copa do Brasil, um time o maior do estado, tipo, claro que você vai ser criticado, né? Questão não é criticar, é porque, tipo, eu penso muito no ser humano. Tipo, dá para você criticar uma atuação do cara sem você atingir o pessoal do cara. Lógico. Entende? É isso que eu quero, que eu zelo na minha página desde que eu comecei. Porque eu vivi esse lado do futebol, então o cara é humano antes de tudo, entendeu? Dá para você criticar, dá para você cobrar do jogador sem você precisar atingir. Aí o cara vai no Instagram do cara ameaçar, né? Como acontece muito também. É isso que eu sou contra, entendeu? Mas eu nunca vou ser contra uma crítica. Se o cara Tinha que dentro das quatro linhas, né, João? Exato, Dentro das quatro linhas. Passar disso é loucura. Você tá no Fortaleza, é lógico que vai ser cobrado. O cara que vai jogar no Fortaleza não vai ser cobrado. Só que aí é onde entra o meu raciocínio. Pra que eu vou atingir o ser humano? Eu vou ridicularizar? O cara chutou, tipo, aquele meme lá da bola e lá pra cima pega na... Eu não gosto daquilo. Tipo, fazer com o jogador, né? É um ser humano ali, pô. O cara tá... Entende? Eu acho que as páginas não precisam disso para atingir seguidor. Você falou isso aí, um negócio muito interessante. Vou tocar nesse tópico, falando não só do lado do jogador, do lado do ser humano, se trazer principalmente isso. E não tem como a gente trazer nesse tópico aí o que passou com o Pedro Augusto. A perda do pênalti do Pedro Augusto, o quão o Pedro Augusto foi massacrado. E ainda é massacrado. Eu até já falei em outras oportunidades nas nossas lives o seguinte, caramba, velho, esse cara é um guerreiro, é muito guerreiro, velho. Porque o que esse cara aguentou, poucos não aguentaram, como eu vou te dizer aqui, eu vou dar nomes. Talvez como o próprio Renato Kaiser, na primeira oportunidade, não aguentou. Romarinho na pegada. Romarinho. E outros não aguentaram a pressão. O Pedro Augusto é um espetacular jogador, eu não estou dizendo isso também, não. Só estou trazendo aqui o lado do jogador para o lado da pessoa no qual me vê aguentando essa chibatada. Ainda aguenta essa chibatada porque o Pedro Augusto pode errar. Se o Pedro Augusto levar uma topada, ele jogador pereba, bota pra fora e tal. E trazendo um pouquinho para o meu lado aqui. E você, a pergunta é, você que vive bem mais próximo da galera, o que é que você observou no Pedro Augusto, naquela situação, e observa até hoje? Cara, trazendo um pouquinho para o meu lado do Instagram, de tudo de influência, da galera lá, eu vi coisas muito desnecessárias, porque, tipo, pra que vi várias páginas postando a foto dele? O que vocês acharam? Pra quê? Entende? Pega o lance do pênalti, todo mundo viu. Aí a página vai lá e posta a foto do cara. O que vocês acharam desse pênalti? Pra quê? Entende? É isso que eu acho que não necessita. Né? Então, eu acho que ele foi um cara muito resiliente, né? Muito difícil, assim, você ter psicológico para enfrentar isso. Né? E hoje é um jogador muito importante. Acho que ele pode nos ajudar ainda mais, né?
E é difícil, é difícil. Era uma expectativa de um título muito grande. E eu vi uma cena que me marcou muito lá no Uruguai, que eu estava próximo da família dele, né? Na hora que ele estava indo para o vestiário e os pais dele tentando consolar, filho, não sei o que, e ele aqui de cabeça baixa, aquilo ali foi pesado para mim porque eu vivi o futebol dentro de campo, né? E Se viu ali, né? eu me vi ali naquela situação. E só Deus sabe o que o cara passa, velho. E aí o pai dele, filho, bora, filho, e ele assim, ó, entrando pro vestiário, aquilo ali foi uma cena que me marcou muito. Cara, pegando só esse mote aí do Pedro Augusto, eu, por exemplo, lá no Arquibancada VAB, quando eu faço minhas lives, eu digo muito isso. Que a galera criou um ranço tão grande com o cara, que mesmo o cara crescendo de produção como ele está crescendo hoje, o pessoal não perdoa, bicho. É impressionante, assim, porque hoje, é o que eu digo, ele não é nenhum craque, ele não é nenhum grande jogador, mas é um cara que está fazendo a função dele da forma que tem que ser feita. A função dele hoje qual é? Carregador de piano. E ele faz isso muito bem. Inclusive, eu digo até que, por exemplo, nessa situação de função de carregar piano, ele hoje está acima do Zé Wellison. Hoje o Pedro Augusto consegue ser mais marcador, não é mais jogador, consegue ser mais marcador, proteger melhor ali a defesa do que o próprio Zé. Mas, assim, claro que a galera tem um ranço, e eu sempre costumo dizer também que o pessoal caiu de pau em cima dele, mas se a gente pegar, não é direcionando. Mas, assim, o Romero também perdeu. E o Romero, para mim, ainda é pior, porque o Romero é um cheirador, cara. É o famoso que a gente diz, um cheirador. Não só o Romero perdeu, o Brits também perdeu, e assim, não, mas o do Romero, chato, porque talvez nem precisaria o Pedro Augusto para ter. Isso, é isso. Entendeu? E o Romero é o cara que tá feito a fazer gol, pô. Ele tá ali, era o homem gol do time. Teve muitas situações que levaram para esse gol. O gol do empate, teve a gente vai de... puxar, vai ter muita coisa. Tem muita... Salve, salve, nação. Gostaram desse corte? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa aquele joinha, ativa o teu sininho de notificação, que é para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Mais tarde, a partir das 8 horas da noite, teremos o nosso pós-jogo no empate de Fortaleza e Atlético Mineiro. Vem com a gente. Cuida.